A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Meu Professor. Algumas pessoas costumam dizer, mulheres na faixa dos 30 anos consideram que a lâmpada ficou sem óleo. Mas olhe para Larissa, quem ousaria dizer isso? Durante o dia, ela ainda é a imagem padrão, fluindo ao dai, quadro negro branco de giz, seu rosto é tão gentil que parece que não há uma única ondulação. Mas ninguém esperava, por trás daquela quietude, havia um coração esperando que alguém o tocasse suavemente, e então explodisse em vibrações como na casa dos 20 anos. A primeira onda não foi de um lugar estranho, mas de um antigo aluno, agora um novo e jovem colega. Alto, com ombros tão largos que mesmo ficar perto pode ser visto como irregular. A maneira como ele olhava para ela era travessa e desafiadora, como se deliberadamente agitasse a água já calma. Certa vez, passando pela sala dos professores, ele estreitou os olhos e disse meio brincando, "Você está ficando cada vez mais jovem, acho que vou ter que largar meu emprego para ir à escola novamente." Toda a escola riu quando ela ouviu, pensando que era uma piada, mas quanto a Larissa, ela estava tão agitada em seu coração que estava tremendo quando segurava o giz à noite. À noite, quando ela abria o plano de aula, seus olhos ficavam grudados no telefone brilhante. Uma mensagem simples como, "Você está dormindo", também faz seu coração disparar. Um dia, ele enviou um ícone de coração vermelho adicional. Larissa ficou nua por um tempo, depois estalou o coração em resposta e depois riu para si mesma. A mulher na casa dos 30 anos que pensou ter parado de se distrair, acabou sendo capaz de ficar acordada, só porque se lembrou de um leve cheiro de perfume no colarinho ou de um toque fugaz no corredor da escola. Durante o dia, Larissa ainda é uma esposa exemplar e uma mãe gentil, mas quando seu marido acidentalmente pergunta, "Por que você está tão atrasado?", ela apenas ri, escondendo um monte de emoções confusas em seu coração, perguntando a si mesma, "Isso é um pecado, afinal, ou é apenas um coração que está sendo revivido depois de tantos anos de silêncio?" Lá fora, as pessoas são livres para sussurrar, os colegas são observadores e as filhas adolescentes também começam a fazer perguntas estranhas. Larissa sabia que, se desse mais um passo, talvez não houvesse caminho de volta. No entanto, no fundo, ela ainda dizia a si mesma, "Além dos 30, não pense que as mulheres esfriaram, é só que elas não encontraram a pessoa certa para iniciar o incêndio." E assim começa a história de Larissa, não barulhenta, mas dramática, como uma tocha que de repente queima na noite escura. Havia noites em que chovia muito na rua, apenas o som de cachorros latindo no beco e Larissa não conseguia dormir. Meu marido vai trabalhar na África. A filha mais velha estava prestes a fazer o exame universitário, e em casa, estava sozinha com uma lâmpada noturna amarela clara, ocasionalmente zumbindo como um mosquito escondido em algum lugar. Mulheres na casa dos 30 anos, as pessoas continuam dizendo que a família acabou, mas, na verdade, isso também significa que algo continua se acalmando no fundo de seus corações, tristes e não podem contar a ninguém. Larissa é professora de literatura, com várias bochechas na escola, porque não é apenas boa em ensinar, mas também em falar, suave com os alunos e fácil de se aproximar dos colegas. Desde o dia em que se tornou noiva do Sr. Caetano, engenheiro de refrigeração, a vida de Larissa pareceu entrar em uma nova página, menos sonhadora, mais responsável. E às vezes, muitas noites deitada pensando no que havia experimentado, ela só conseguia suspirar baixinho. É verdade que as mulheres depois do casamento, não porque o amor se desvanece, mas por causa das preocupações diárias que fazem com que as pessoas gradualmente se afastem umas das outras o tempo todo. O marido de Larissa, Caetano, também tinha uma barba lisa e roupas arrojadas quando era jovem. Todo mundo está com ciúmes porque Larissa tem um bom marido, sabe ganhar dinheiro e sabe cuidar de sua esposa e filhos. Mas a vida não é rosa por muito tempo. Nos últimos 3 anos, Caetano ficou cada vez mais silencioso, indo para casa conectar o rosto ao telefone ou consertar itens diversos da casa, e até mesmo ir ao quarto da filha dormir separadamente à noite para ter espaço para estudar para os exames. Larissa está acostumada, mesmo que esteja triste, ela só sabe limpar tranquilamente, cozinhar arroz, dobrar coisas e depois entrar no Facebook para curtir grupos de mulheres. Vendo alguém exibindo o marido cozinhando ou dando presentes, ele suspirou baixinho. Uma vez, Larissa tentou mandar uma mensagem para o marido para provocá-la. "Ei, faz muito tempo que você não vai ao cinema, certo?" Caetano apenas respondeu, "Sim. Para terminar o trabalho, levei minha esposa." Então, nunca é feito. A felicidade da família às vezes é apenas promessas que voam ao vento. Mas Larissa não é o tipo de mulher que coloca seu rosto para suportar. Ela sabe como ser bonita, como se amar. Um domingo, quando fui para a aula extra,
Larissa arrumou toda a mesa de cosméticos, experimentou todos os tipos de batom, sombra, sobrancelhas, sorriu e se olhou no espelho. Parece que também se espalhou. Quem disse que é velho? Uma coisa, a bela mulher carece de calor, falta um abraço surpresa nas costas, bem como uma tigela de fo sem cebola, cheia, mas sem graça, e ela não se lembra de nada depois de comer. A vida continuou assim, até o dia em que a escola teve um novo professor. O boato de que Larissa correu muito rápido, ouvi dizer que o professor era muito jovem, bonito, e ouvi dizer que ele era um escritor profissional. Larissa riu em seu estômago, pensando, crianças bonitas não têm nada a ver comigo, no máximo, adicione um homem à escola para 8 irmãs. Naquela manhã, na sala dos professores, as risadas eram mais altas do que nunca. De repente, a porta se abriu e o diretor levou um jovem alto com cabelos bem cortados, um rosto brilhante, uma camisa branca e calças pretas de pano. Para onde quer que olhasse, ele podia ver a qualidade de um artista e de um homem maduro. O que faz Larissa ficar na foto é que ela é Álvaro, seu aluno especial no passado. Lembrando-se daquela época, Álvaro era travesso, escrevia bem, mas tinha preguiça de estudar outras matérias, e era criticado pela professora de sala o tempo todo. Precisamos praticar mais moral. A escrita de Larissa sozinha nunca é inferior a 8 pontos. Certa vez, Larissa fez a turma escrever um ensaio sobre seu primeiro amor. Álvaro entregou um pedaço de papel que cheirava a perfume. O longo ensaio conta a história de uma garota que é gentil e afiada, que sabe ouvir. No final do artigo, há também algumas linhas. Espero que um dia o professor entenda o coração do aluno. Naquele dia, Larissa só pensou que as crianças estavam sonhando e jogou de lado. Agora que ela se lembrava, ela sentiu seu coração palpitar estranhamente. Álvaro se aproximou, com os olhos ainda astutos. Olá, senhorita Larissa. Você ainda sente minha falta? Eu sou um adulto agora. Volte a ser um colega com você, espero que você só ensine mais. Toda a sala dos professores rugiu. Todos brincaram. A professora Larissa tem um ex-aluno como colega. Deve ser divertido, certo? Larissa sorriu, tentando parecer séria, mas seus dedos continuavam girando a caneta e disse baixinho. Quem você acha? Acontece que o general nos velhos tempos se especializou em pregar peças. Agora tenho que chamá-lo de senhor Álvaro, e não tenho mais alunos. Quem seria de esperar? Álvaro não teve medo de responder sobriamente. Mesmo sendo colega, ainda gosto de chamá-la de senhorita Larissa, é assim que eu te chamo. Uma frase que deixou o clima na sala dos professores um pouco desconfortável. Todos riram, mas Larissa riu e corou. Depois daquele dia, Álvaro tornou-se o foco das atenções na escola. As meninas do 10º e 11º anos não paravam de sussurrar, o senhor Álvaro é o marechal. Os professores provocaram e os meninos competiram e assistiram silenciosamente. Larissa ainda manteve a coragem. Por fora ela só perguntava sobre seu trabalho, lembrava-a de sua experiência de ensino, mas em seu coração ela estava muito inquieta. O mais estranho é que Álvaro é muito profissional em cuidar de suas colegas, especialmente Larissa. No primeiro dia, Álvaro tomou a iniciativa de levar uma marmita vegetariana para a sala dos professores e colocá-la na mão de Larissa. Eu sei que você está ocupado, ou você come pelo alto-falante. Este arroz é cozido pela minha mãe, e hoje é um prato de carne assada que você gosta. Larissa olhou para a lancheira, feliz e envergonhada. Homens e meninos também sabem cozinhar. Não, minha mãe cozinha, mas sou eu quem se lembra do que você gosta. Bajulação. A resposta parecia intuitiva, mas o olhar de Álvaro para Larissa era caloroso e sedutor. Mulheres na casa dos 30 anos que são lembradas por homens jovens por pequenos hobbies ainda são tão delicadas. Quem não se emociona? Naquela tarde, toda a escola estava fora da escola. Chovia muito. Larissa estava lutando para voltar quando Álvaro apareceu, segurando um guarda-chuva. Você está esperando alguém te pegar? Deixe-me levá-lo de volta. Você está acostumado com isso. Antes de agora, todos vocês caminhavam até a rodoviária, menos andando na chuva para ficar doentes. No passado, você me ensinou como proteger minha saúde, mas agora é minha vez de ensiná-lo novamente. Álvaro não esperou que Larissa recusasse, e apenas se aproximou para cobrir o guarda-chuva. O cheiro de água da chuva misturado com um leve cheiro de perfume na camisa de Álvaro fez Larissa sentir seu coração subir. Álvaro também se aproximou de seu ombro, fingindo, você deve ter cuidado. A estrada é escorregadia. A mão forte tocou levemente o braço de Larissa, um toque acidental, mas significativo, que fez o coração de Larissa bater tão rápido quanto o tambor da Vila da Corte. Quando chegou à casa, Larissa abriu a porta,
Virou-se para olhar para Álvaro e sorriu agradecida. Álvaro se aproximou. Lembre-se de jantar. Se você estiver triste, me mande uma mensagem, eu te conto uma história. Depois de falar, Álvaro se virou, deixando Larissa estupefata. Entrando na casa, o telefone tocou. Mensagem de Álvaro: durma bem. Amanhã vou comprar chá de gengibre para você. Mulheres bonitas devem cuidar de sua saúde e ninguém deve se preocupar. Depois de ler, Larissa riu em lágrimas. Não sei por que as lágrimas estão caindo, se é alegria ou tristeza, ou apenas o toque de um jovem com o coração de uma mulher que não foi acariciado por muito tempo. Naquela noite, Larissa brincou, sua mente girando com lembranças, as risadas de seus alunos nos velhos tempos, a mão de Álvaro que acabará de segurar sua mão na chuva, aqueles olhos. Larissa se perguntou, por que seu coração estava palpitando por causa de uma pessoa tabu, ou apenas porque fazia tanto tempo que alguém não era elogiado ou cuidado? Quanto mais fracas as mulheres na faixa dos 30 anos são quando são negligenciadas, mais fácil é se tornar viciado na sensação de ser mimado, mesmo que seja apenas uma simples pergunta. Na manhã seguinte, Larissa entrou na escola com um humor estranho. Encontrando Álvaro no corredor, os dois encontraram contato visual. Álvaro inclinou a cabeça, sorriu levemente e sussurrou, lembre-se de beber chá de gengibre, está frio de novo hoje. Larissa respondeu gentilmente, obrigada. Nos dias que se seguiram, Álvaro ainda era firmemente atencioso, sutil sem ostentação, fazendo com que Larissa gostasse e temesse, com medo de ser fraca, com medo de fofocas, com medo de quebrar a frágil paz que preservara por tantos anos. Mas as mulheres, uma vez que coçaram a coceira certa, solidão, desejo de ser amada, às vezes não conseguem se manter, não importa o quão corajosas sejam. No final da semana, meu marido relatou que tinha um emprego no canteiro de obras, deve ter se passado 3 dias antes de ele voltar, e a criança foi para uma aula em grupo. Larissa sentou-se sozinha perto da janela, observando a chuva voar vagamente, e de repente se lembrou de Álvaro bufando, incapaz de se conter. Ela mandou uma mensagem, você está livre? Você quer beber chá de gengibre? Apenas alguns minutos depois, Álvaro mandou uma mensagem de volta, estou aqui imediatamente. Assim que a porta se abriu, Álvaro apareceu, a camisa encharcada de chuva, uma xícara de chá quente na mão e os olhos fitaram Larissa por um longo tempo. Você está bem? Você está bem, mas na verdade não está tudo bem. Ninguém está bem quando o coração acaba de ser atingido por alguém como um sino de latão no meio de um dia ventoso. Álvaro não disse nada, apenas colocou silenciosamente a xícara de chá sobre a mesa e depois se aproximou, limpando suavemente as gotas de chuva do cabelo de Larissa. A distância de repente ficou tão próxima que os dois podiam ouvir claramente seus batimentos cardíacos. Larissa ergueu os olhos, encontrou o olhar de Álvaro, que era ao mesmo tempo saudoso e contido, como se perguntasse, você pode se apresentar? Naquele momento, o tempo pareceu parar. Larissa só podia ouvir o som da chuva do lado de fora da janela, a respiração suave de Álvaro e uma sensação de medo e antecipação surgindo em seu coração. Larissa manterá os limites ou se deixará levar pela chuva precoce, abrindo um novo ponto de virada em sua vida? Naquela noite, o som da chuva caiu pesadamente no telhado de ferro corrugado da cozinha. Larissa sentou-se perto da janela, sua xícara de chá de gengibre ainda fumegante, seus olhos distraidamente olhando para as gotas de água rolando na janela de vidro, sentindo algo rastejando em seu coração, tanto ressaca quanto insegurança, mas ela não conseguia se entender. A professora Larissa, há mais de 10 anos de ensino, ainda se orgulha de ser uma mulher que sabe preservar, sabe parar, conhece princípios e sabe resistir a todas as tentações. Embora a vida de casado tenha diminuído muito desde o parto, quem não tem um coração fraco? Todo mundo conhecerá alguém que toca a parte mais profunda e suave de sua alma um dia. Como a forma como Álvaro voltou de repente, como uma chuva repentina no meio do verão, tornando tudo que era pacífico de repente caótico. Nos dias de hoje, Álvaro apareceu na vida de Larissa como um novo hábito. No início da manhã, havia uma mensagem, você está acordado? Lembre-se de tomar café da manhã. Na escola, alguém sempre presta atenção em cada pequeno detalhe. A camisa de Larissa hoje tem manchas de poeira, é grossa da chuva e seu cabelo está um pouco bagunçado. Álvaro não falou muito, apenas gentilmente corrigiu e provocou o suficiente para fazer Larissa corar. Essas piadas e palavras são como um reagente para mulheres que não são vistas com olhos ansiosos há muito tempo. Cada vez que Álvaro se aproximava, seus olhos estavam meio provocadores, e Larissa queria evitar e ficar, e às vezes Larissa até se perguntava, ainda sou eu? Por que você espera vê-lo tanto?
Na sexta-feira à tarde, estava ensolarado, os alunos foram embora e os professores aproveitaram para sair cedo para se preparar para o fim de semana. Larissa demorou para preparar seu plano de aula, com a intenção de ligar para o marido para perguntar se ele voltaria, mas então ele parou. Estou ocupado de novo, devo estar de volta. Nesse momento, Álvaro apareceu à porta da sala dos professores, de camisa branca, carregando 2 chávenas de chá com leite, e um leve cheiro a perfume. Senhorita Larissa, convido-a a beber chá com leite. Beba comigo para se divertir. Quem bebe sozinho para sempre. Larissa riu, seus olhos se revistaram rapidamente. Chá com leite agora é assunto de criança, quem quer beber? Álvaro piscou. Então eu convidei você para acompanhar a história para as crianças. Além disso, este chá é muito especial, escolhi o que não é doce, combina com seu gosto. Sentados juntos no pátio da escola, sob o mausoléu roxo, os dois ficaram em silêncio por um longo tempo. Larissa recostou-se levemente na cadeira de pedra, com os olhos desviados, onde o sol se punha até a beira da rua. Álvaro quebrou o ar com uma pergunta inesperada. Senhorita, se um dia você achar sua felicidade incompleta, você se atreve a mudá-la? Larissa ficou atordoada e a xícara de chá quase caiu de sua mão. O quê? Em troca de ser você mesmo, viver com sentimentos verdadeiros, ser amado por alguém da maneira certa. Você se atreve? Larissa olhou para Álvaro, com os olhos brilhando, cheios de coisas difíceis de colocar em palavras. Os lábios de Larissa se contraíram antes que ela dissesse: adultos, não é tão fácil mudar, todo mundo tem um vínculo, Álvaro. Álvaro sorriu, mas esse sorriso não escondeu sua tristeza. Eu penso diferente. A vida humana é muito curta. O mais assustador é olhar para trás e ver que você perdeu coisas que deveriam ter sido mantidas, apenas por causa do medo. Essa frase ecoou na mente de Larissa a noite toda. Naquela noite, Larissa chegou em casa e descobriu que a luz de seu quarto ainda estava acesa e seu marido não havia retornado. Largando a bolsa, Larissa sentou-se no sofá, abriu o telefone, leu cada uma das mensagens de Álvaro, leu e apagou e se arrependeu novamente, e depois transcreveu novamente. Oh meu Deus, é como uma nova garota. À noite, quando sua filha estava dormindo, Larissa vagava online, lendo inconscientemente histórias de assuntos ideológicos, histórias sobre mulheres na primavera, conselhos de que as mulheres têm o direito de viver para si mesmas. De repente, vendo seu coração subir, ela não planejava mudar, mas também não queria enterrar toda sua juventude em um casamento frio. A mensagem veio: você está dormindo? Eu perguntei a você, estou em um café perto de sua casa, você pode sair para tomar uma bebida comigo? É tão lindo esta noite, é um desperdício ficar sozinho. Larissa respondeu: é tarde demais, você não pode sair. Álvaro mandou uma mensagem de volta: estou esperando. Se você sair, prometo apenas sentar e conversar. Sem entender o que era a sorte do diabo, Larissa pegou o casaco e disse à filha: mamãe, saia um pouco, como me chamar? Então ele saiu de casa. O céu estava calmo, a luz das luzes amarelas pálidas da rua caiu, o vestido de silhueta de Larissa estava comprido na calçada e o conselho de sua mãe ainda ecoava em sua mente: filha mais velha, não saia à noite. Mas agora, Larissa não é mais uma garotinha, mas uma mulher que anseia por ser compreendida por alguém. Pequeno café, luzes amarelas, música suave. Álvaro sentou-se em um canto escondido e, quando viu que Larissa havia se levantado e puxado uma cadeira, sorriu suavemente: eu sei que você vai sair. Larissa olhou levemente: não seja confiante demais. Se você não sair, vai ficar sozinho a noite toda? Se você ficar sentado a noite toda e vier, vale a pena. A resposta fez Larissa corar. Ela se sentou, com as mãos entrelaçadas, tentando mantê-la calma. Sobre o que você quer falar para atraí-la aqui? Só queria olhar para você por um tempo, perguntar se você está bem. Vendo você triste, eu também estou triste. O silêncio durou muito tempo. A mão de Álvaro estava perto da mão de Larissa, apenas uma ligeira inclinação para se tocar. Larissa retraiu ligeiramente a mão e Álvaro deliberadamente se aproximou, tocando distraidamente as pontas dos dedos. Uma corrente elétrica corria da ponta dos dedos direto para a espinha de Larissa. Fazia muitos anos desde que ela sentiu esse sentimento. A mão do jovem é forte, mas delicada, não com pressa, não é rude, apenas um pouco de proximidade, o suficiente para aquecer uma mulher por uma semana inteira. Álvaro disse em voz baixa: você sabe? No passado, eu costumava escrever cartas de amor para você, mas era muito tímido e não me atrevia a dá-las. Agora, eu não escondo mais.
Você é a primeira mulher a me abalar, realmente. Larissa riu, sua risada um pouco amarga. No passado, você também era jovem, sonhava e pensava que ter alguém que te ama secretamente é muito feliz. Agora Álvaro se inclinava para mais perto, sussurrando: e agora? Você ainda é linda, você ainda é aquela que faz os homens olharem para cima. Vamos, não a provoque. Estou lhe dizendo a verdade. Se você me permitir, serei um homem disposto a ouvir todas as suas alegrias e tristezas. Mesmo que seja apenas uma noite, não vou me arrepender. Os olhos de Álvaro eram apaixonados e diretos. Larissa não podia evitar, nem queria se esconder. De repente se lembrou das noites em que o marido abraçou o telefone e virou as costas para ela. Lembrou-se das tardes em que ela chegava em casa do trabalho, da refeição, da sopa, ninguém perguntava. O coração se eleva com uma tristeza selvagem e em algum lugar é um instinto que ninguém ensina. Somente quando o coração está fraco ele se eleva com tanta força quanto uma tempestade. Álvaro levantou-se e puxou a mão de Larissa levemente. Você vai passear comigo, está tão quieto esta noite, eu quero ir com você. Larissa hesitou, mas depois assentiu. Lá fora, o vento noturno estava frio, as duas pessoas caminhavam juntas, ninguém disse nada. Álvaro de repente tirou o casaco, colocou-o levemente nos ombros de Larissa e tocou levemente a nuca dela, apenas o suficiente para fazer Larissa estremecer, mas não se atrever a se virar. Assim, os dois caminharam juntos, suas mãos ocasionalmente se tocando e depois se separando novamente, como se tivessem medo de que alguém os visse. Mas ninguém olhou, apenas a escuridão, as luzes amarelas e o som de corações batendo em seu peito. Depois de caminhar um pouco, Álvaro parou, virou-se para olhar para Larissa. Peço-lhe a verdade, se você quisesse ser amada agora, quem você escolheria? Larissa estava atordoada, olhando profundamente nos olhos de Álvaro, ela estava sem palavras. Isso é tudo que eu perguntei, você não precisa responder. Eu só quero que você saiba, as mulheres têm o direito de serem felizes, não se ignore por ninguém. Álvaro de repente se abaixou, dando um leve beijo nas costas da mão de Larissa. Um toque foi o suficiente, mas fez todo o corpo de Larissa queimar e seu coração bater descontroladamente. Álvaro soltou a mão e sorriu maliciosamente. Vou levá-lo de volta, para não me atrasar e cuidar de você. Larissa assentiu, seu coração ainda tremendo. Durante todo o caminho de volta, os dois caminharam em silêncio, e às vezes Álvaro se aproximava um pouco, como se tentasse deliberadamente testar onde estavam os limites de Larissa. Chegando ao portão, Larissa parou, sem pressa. Obrigada, você está feliz hoje? Álvaro inclinou a cabeça e perguntou suavemente. Se eu quiser convidá-lo para uma caminhada noturna amanhã, você vai? Talvez. Depois de falar, Larissa se virou, fechou o portão suavemente, encostou as costas na porta, sua mente estava girando, seu coração batia forte, ela não sabia se estava com medo ou feliz, se estava tremendo ou nervosa, mas estava claro que ela não era mais a pessoa que costumava ser. Naquela noite, Larissa não conseguiu dormir, tantas memórias antigas estavam misturadas. Lembrando o dia do casamento, lembrando a noite de núpcias, lembrando o olhar nos olhos do marido pela primeira vez, e depois comparando com o punho de Álvaro, o beijo suave mais cedo. Larissa sabia que estava brincando com fogo, mas quanto mais assustada ficava, mais queria chegar um pouco mais perto. As mulheres, uma vez que cruzaram a linha, terão dificuldade em voltar atrás como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, Larissa acordou tarde, com os olhos escurecidos de insônia. Assim que saiu para o pátio, viu Álvaro parado sob o portão, segurando uma xícara de café quente na mão, sorrindo. Você sai para tomar um café comigo. Hoje fim de semana, quero passar um lindo dia com você. Larissa sorriu, seus olhos brilhando. Ei, você sabe como deixar as pessoas desajeitadas? Álvaro segurou a mão de Larissa, não respondeu, apenas apertou-a suavemente. Naquele momento, Larissa se sentiu jovem novamente, como uma garota que faltou à escola e saiu pela primeira vez. Os dois entraram no carro, correram para os subúrbios, sentaram-se debaixo de uma velha árvore fênix, beberam café, ouviram o canto dos pássaros e o vento soprou. Álvaro tirou um caderno da mochila e entregou a Larissa. No passado, eu escrevi para você aqui, agora eu devolvo para você. Larissa abriu as páginas, as palavras endireitadas, alguns poemas de amor desajeitados, pequenos parágrafos de emoção, tudo escrito para Larissa. Onde quer que eu lesse, as lágrimas de Larissa caíam. Ei, por que você guardou essas coisas por tanto tempo?
Porque você é a primeira pessoa que eu amei e a única que me fez querer ser um homem melhor. Larissa não disse nada, apenas descansou silenciosamente a cabeça no ombro de Álvaro. O vento soprou as costeletas. Álvaro acariciou seus cabelos suavemente, movendo-se lentamente, mimando-se. Naquele momento, todas as preocupações e medos desapareceram. Larissa só queria que o tempo parasse por aqui, com o jovem, com um amor simples, mas apaixonado. De repente, Álvaro se virou e sussurrou: "Senhorita, eu quero beijá-la." Sem esperar que Larissa respondesse, Álvaro se abaixou, seus lábios tocando levemente os dela, suaves, gentis, sem pressa, apenas um primeiro toque trêmulo. O coração de Larissa estava batendo forte, todo seu corpo estava pegando fogo e todos os princípios em sua cabeça desapareceram após um breve beijo. Os dois apenas se entreolharam. Álvaro sorriu maliciosamente. "Não se preocupe, não vou forçá-la a fazer nada, desde que você esteja feliz, é o suficiente." Mas ambos sabiam que, uma vez que cruzassem a linha, mesmo com um beijo ou um punho, não poderiam voltar a ser como eram. Se os homens têm um caso ou pensam em comer desajeitadamente, as mulheres ficam muito mais deprimidas. Não por medo de ser pego, mas porque o medo de si mesmo não é mais o mesmo de antes. Larissa estava vivendo em um sonho estranho nos últimos dias. Durante o dia, ele ainda vai para a aula, ainda sorrindo gentilmente com colegas e alunos. Mas à noite, ele soluçou novamente com a lembrança daquele dia, o primeiro beijo na praia da Velha Fênix, os olhos de Álvaro olhando para ele, sussurros doces como mel derramando em seus ouvidos. O mais estranho é a culpa, o nervosismo misturado com excitação. A certa altura, Larissa se olhou no espelho, culpando-se: "Você se atreve a fazer essas coisas?" Em outro momento, ela sorriu: "Você é apenas uma mulher, Larissa. As mulheres têm o direito de ser fracas, de sonhar em ser amadas." Na segunda-feira de manhã, Larissa acordou tarde, ainda com a fragrância que Álvaro havia deixado no cabelo da tarde anterior. Faz muito tempo que ela não se cuida assim. Escolhe o vestido com cuidado, aplica um pouco de batom, borrifa perfume no pulso, olha-se no espelho 2 ou 3 vezes antes de ir até a porta. O marido ainda não voltou, apenas mandou uma mensagem: "Vou ficar no local por mais alguns dias, vou cuidar de você." Ela digitou OK, mas não o enviou, depois o excluiu. Ao entrar na escola, tudo estava como de costume, apenas os olhos de Álvaro eram diferentes. Olhando para ela à distância, seus olhos eram brilhantes, seu sorriso era astuto. As meninas do 10º ano sussurraram: "A professora Larissa é tão jovem hoje em dia. O senhor Álvaro parece estar perto do quarto da senhorita Larissa, não é?" Larissa ouviu, apenas sorrindo, e seu coração se mexeu. As mulheres, uma vez que um jovem se interessa, esculpem uma aura completamente diferente. Desde os olhos, até os andares, a postura sentada, todas revelam um brilho difícil de esconder. Álvaro pressionou o gás uniformemente, às vezes colocando uma caixa de iogurte de morango na mão de Larissa, sussurrando: "Você está muito magra hoje em dia, coma lindamente." Às vezes, ele enviava mensagens baixinhos: "Esta tarde, vou levá-lo ao mercado para comprar sua comida favorita." Larissa estava envergonhada e feliz, com medo de ser descoberta, mas quanto mais medo ela estava, mais ela gostava. Aquela mulher, quanto mais ela sabe o que está errado, mais ela ama a sensação de ser desajeitada, porque esse é o momento em que ela pode realmente viver como ela mesma. No final da aula, Larissa entrou na sala de descanso e viu Álvaro esperando com um saco de salgadinhos. "Senhorita, estou convidando você para comer macarrão de caracol hoje." "Oh, estou com tanto medo. Quando eu tiver acne depois de comer, vou morrer." "Fique tranquilo, eu escolhi um restaurante limpo, você só pode comer comigo, é apenas mais bonito." As palavras fizeram Larissa rir, mas então ela olhou em volta, com medo de que alguém a ouvisse. Depois de comer, os dois caminharam ao redor do pequeno lago atrás da escola. Álvaro se aproximou, ocasionalmente tocando acidentalmente as costas de Larissa, e brincou baixinho: "Senhorita, sabe? Não consigo pensar em nada além de querer vê-lo hoje." Larissa fingiu ser solene: "Não fale de forma diversa. É difícil viver depois de ouvir isso." Álvaro se inclinou perto de seu ouvido e sussurrou: "Não há problema em ser difícil de viver, desde que eu esteja perto de você." Com apenas uma frase, Larissa tremeu, ergueu a cabeça e encontrou os olhos de Álvaro cheios de intenção, um pouco ousados, um pouco sérios, como se Larissa concordasse. Álvaro arrastaria para se esconder imediatamente. À tarde, Larissa recebeu uma mensagem do marido: "Terminei de estudar, volto para casa à noite."
Lembro-me de dizer para você estudar. Larissa leu, sem se preocupar em responder. Quanto mais longe o marido estiver, mais perto ela verá que Álvaro está, não apenas em sua mente. Naquela noite, Álvaro mandou uma mensagem. Você gosta de ouvir música? Eu tenho um lugar especial, apenas para pessoas importantes liderarem. Larissa respondeu distraidamente. Eu também levei você para passear, as pessoas diziam que eu estava cansada. Rumores estão desgastados, contanto que você vá. No final, Larissa não resistiu ao seu coração. Quantas vezes ela disse a si mesma para não ir, mas continua saindo de casa, vestindo uma jaqueta e salto alto, seu rosto está preocupado e ansioso, como uma colegial matando aula pela primeira vez. A antiga loja de música está escondida no beco, luzes amarelas, paredes com pinturas antigas, mesas e cadeiras de madeira, um espaço tranquilo, apenas ouvindo música trim, o cheiro de café torrado misturado com o cheiro de chuva na rua. Álvaro puxou uma cadeira, derramou água, sentou-se ao lado de Larissa e sussurrou. Que música você gosta de ouvir? Antes que Larissa pudesse responder, Álvaro disse ao estalajadeiro, Irmã, me dê a música Memórias. A música soa, a melodia triste, as letras atormentadoras sobre amor e lembrança. Larissa ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo de repente. Álvaro colocou a mão sobre a mesa, entrelaçando-a suavemente com a mão de Larissa, sem dizer nada. Sua mão estava quente, seus dedos apertaram levemente, como se tivesse medo de perder tudo apenas soltando. Depois da música, Álvaro sussurrou, já ouvi pessoas dizerem que os sentimentos tabus são sempre os mais apaixonados, você acha que é mesmo? Larissa retirou ligeiramente a mão, os lábios franzidos, mas os olhos brilharam. Álvaro, você está com medo, não se atreve a negociar. Eu não faço você trocar, só peço uma coisa, não se esconda de seus sentimentos. Se você estiver feliz, eu vou desaparecer instantaneamente. Mas se você ainda está triste, eu gostaria de estar com você, pelo menos um amigo. Larissa engasgou, não disse nada, apenas olhou para Álvaro por um longo tempo. Depois de um tempo, a loja estava vazia, apenas duas pessoas estavam sentadas uma ao lado da outra. Álvaro inclinou-se ligeiramente, pressionou os lábios no ouvido de Larissa e sussurrou em voz profunda. Você sabe? Neste mundo, poucas pessoas são corajosas o suficiente para serem fiéis aos seus sentimentos. Receio não poder te amar. Larissa tremeu, sem saber se era por medo ou expectativa. Lá fora, a chuva caía novamente e o vento frio passava pelas portas, fazendo com que as pessoas só quisessem se encostar umas nas outras para se aquecer. Álvaro colocou a mão no ombro de Larissa, puxando-a gentilmente para mais perto. O primeiro abraço não foi apressado, nem exigente, apenas proteção, mas o suficiente para fazer todas as defesas de Larissa desmoronarem. Larissa descansou a cabeça no ombro de Álvaro, inalando o cheiro familiar de perfume, não mais racional, apenas emoção para conduzir. De repente, o telefone de Larissa tocou e sua filha mandou uma mensagem. Mãe, vá para a cama primeiro, lembre-se de trancar a porta quando voltar. Larissa se assustou, deixou os braços de Álvaro, ajustou o vestido confusa e olhou para o relógio. Eram 11 horas da noite, ela tinha que ir para casa. Álvaro segurou a mão de Larissa, com os olhos sérios. Esta noite, você pode me dar outro abraço? Larissa hesitou, então acenou com a cabeça gentilmente. Chegando ao portão, Larissa se virou para olhar para Álvaro na luz amarela, a chuva caindo sobre seus ombros. Álvaro deu um passo à frente, abraçando gentilmente Larissa em seus braços, desta vez com mais força, seus lábios tocando a testa de Larissa. Um beijo que foi longo o suficiente para ela se sentir quente, curto o suficiente para seu coração se lembrar para sempre. Você dorme bem, estou de volta. Obrigado, vá para casa com cuidado. Larissa entrou na casa, com o coração cheio de emoções misturadas, felicidade, culpa, nervosismo, antecipação. Mulheres na casa dos 30 anos, pensando que seus corações esfriaram, que teriam pensado que apenas uma vibração poderia fazer seus corações baterem como adolescentes. Na manhã seguinte, meu marido chegou em casa, seu rosto estava cansado, ainda a camisa de seu trabalhador estava manchada e, quando voltou, perguntou, você tem arroz? Eu cozinhei, você lava as mãos e come. Caetano sentou-se à mesa de jantar como uma máquina, sem fazer uma pergunta à esposa. Depois de comer, você vai para a cama. Larissa olhou para o marido, seu coração cheio de uma estranha tristeza, sem raiva, sem culpa, apenas vazio. Larissa ficou em silêncio na frente do espelho, olhando para si mesma, os olhos brilhando, os lábios ligeiramente inchados,
traços das emoções da noite anterior. Na minha cabeça, pensei, se Caetano perguntasse, como eu responderia? Se ele soubesse, ele deixaria ir? Mas Caetano não pergunta. Os homens costumam ser tão insensíveis que não percebem que suas esposas mudaram. À tarde, quando a filha ia para a escola, Larissa sentava-se na varanda, lendo um livro enquanto olhava para o telefone, com o coração batendo forte e esperando uma mensagem de Álvaro. Exatamente às 5 horas, o telefone tocou. Você vai até o portão. Vou comprar um sanduíche de patê quente para você. Larissa trocou de roupa apressadamente, pegou sua bolsa e saiu para o beco. Álvaro esperou, segurando 2 pães perfumados na mão. Você come, está quente, coma comigo por diversão. Larissa riu. Eu te mimo demais. Os homens são tão raros agora. Já que você é quem eu quero mimar, quem mais é? Depois de comer, os 2 sentaram-se no carro. Álvaro perguntou baixinho, você está livre esta noite? Eu quero levá-lo a algum lugar mais longe. Larissa hesitou, querendo e assustada ao mesmo tempo, mas então se lembrou do olhar frio do marido, dos olhos que não tinham fogo há muitos anos. Ela acenou com a cabeça ligeiramente, só por um tempo. Sim, eu prometo. Álvaro levou Larissa a um café na cobertura, olhando para a cidade brilhando com luzes, vento e noite fria. Os 2 sentaram-se um ao lado do outro, com as mãos entrelaçadas. Álvaro de repente deu um leve beijo na mão de Larissa. Capitão, sabe? Contanto que você concorde, estou disposto a esperar por você pelo resto da minha vida, mas não quero que você sofra, seja atormentado. Só peço uma coisa, não mexa consigo mesmo. Larissa se virou, lágrimas rolando pelo rosto. As mulheres, uma vez abaladas, são difíceis de voltar a ser como costumavam ser, mas cada opção tem seu preço. Ela pensa em sua filha, em sua casa, em seu marido, e então pensa nas noites frias e solitárias, nos momentos em que se pergunta para quem vive, onde está sua felicidade. O vento soprou e o cabelo de Larissa voou na frente dele. Álvaro puxou o cabelo para trás e sussurrou, me dê uma chance, só uma vez. Se você se arrepender, eu vou me retirar. Larissa olhou para Álvaro por um longo tempo. Em seus olhos havia medo, desejo, luta feroz entre a razão e o coração. Ela deve escolher estar segura, continuar a viver um casamento frio ou corajosamente ultrapassar a linha do amor, viver fiel a si mesma, mesmo que apenas uma vez na vida. Há momentos na vida de uma mulher que ela só se lembra exatamente uma vez, o momento em que a razão não pode mais conquistar o coração. No momento em que toda pessoa se afastou, apenas por causa de um olhar, um braço, um sussurro, eu estava esperando há muito tempo. Larissa, depois de décadas de cuidados, esta noite deita em seu travesseiro, ouve a música de Trim, ouve seu coração bater como uma jovem que sabe amar. Meu marido acabou de chegar em casa e adormeceu depois de um telefonema com o chefe do projeto. A filha revisou a lição na sala, tudo ainda estava calmo. Lá fora, os grilos cantavam, apenas o coração de Larissa estava caótico. O telefone tocou e Álvaro mandou uma mensagem. Senhorita, sinto sua falta esta noite. Se você ousar, eu vou esperar por você no mesmo lugar. A mensagem curta fez todo o corpo de Larissa esquentar, e ela não sabia onde conseguir coragem. Ela gentilmente trocou de vestido, aplicou um pouco de batom, borrifou levemente seu perfume favorito no pescoço e mandou uma mensagem para a filha. Mamãe veio à casa da senhorita Sandra por um tempo, lembro-me de trancar a porta. Então ela suspirou, dizendo a si mesma, não faça nada estúpido, Larissa. Mas seus pés continuavam andando, seu coração batendo forte, meio querendo voltar, meio querendo correr o mais rápido que pudesse para o lado de Álvaro. O café da cobertura, o canto da mesa fica perto da lata de Larissa, a brisa noturna sopra friamente. Álvaro já estivera sentado lá antes, seus olhos nunca saíam do telefone, e toda vez que uma figura subia as escadas, ele olhava para cima em antecipação. Vendo Larissa, Álvaro levantou-se, puxou apressadamente uma cadeira e as mãos tremeram levemente. Achei que você não se atreveu a vir. Larissa sorriu levemente, tentando esconder seu nervosismo. Eu só quero tomar uma xícara de café e depois ir para casa mais cedo. Apenas uma bebida é boa, contanto que eu possa vê-lo. Aquele sorriso, aquela voz, era inocente e ousado, como um vento estranho soprando no coração de uma mulher solitária por muito tempo. Os 2 sentaram-se juntos, sem dizer nada, apenas ouvindo música suave, o som do vento e o som do coração batendo em seus peitos. Às vezes, nem tudo precisa de palavras, basta um leve toque para entender o que a outra pessoa está pensando. Álvaro de repente segurou a mão de Larissa, suas mãos estavam frias, mas apertadas.
você está estranhamente linda hoje. Larissa ergueu os olhos, captou o olhar e abaixou a cabeça confusa. O que posso fazer? Quem mais o elogia além de mim? Eu não conheço outras pessoas, só sei que hoje eu só quero olhar para você assim para sempre. Larissa sorriu tristemente. Não provoquem mais, velhas, elas gostam de ouvir elogios, mas também têm muito medo. Álvaro se inclinou para mais perto, sua respiração levemente na bochecha de Larissa. Não tenha medo, se você está com medo, deixe-me protegê-la. Com apenas uma frase, Larissa foi suave, e muitos princípios e preocupações desapareceram. Essa mulher, desde que um homem esteja disposto a sentar e ouvi-la suspirar e segurar sua mão, ela fica feliz o suficiente para esperar a vida toda. Não sei quem tomou a iniciativa, minhas mãos entrelaçadas e apertadas. Depois de um tempo, Álvaro perguntou suavemente, você pode voltar para mim esta noite, eu quero ter você, mesmo uma vez. Larissa ficou em silêncio, o rosto corado, o coração batendo tão forte que parecia que seu peito estava explodindo. Ela estava prestes a recusar, mas a resposta passou por sua mente. Só uma vez, se você se arrepender, pare. O vento noturno ficou mais frio e Larissa estremeceu. Álvaro imediatamente tirou o casaco, colocou-o sobre os ombros, puxou-o para mais perto e sussurrou, você não precisa responder. Se você quiser voltar, apenas acene com a cabeça, eu vou levá-lo embora. Caso contrário, vou levá-lo para casa, como um amigo. Naquele momento, Larissa foi apenas uma vez na vida, balançando a cabeça suavemente, os olhos lacrimejantes, meio trêmulos, meio esperando. Álvaro levou Larissa para o pequeno apartamento que alugava em particular, onde só havia música melodiosa e o cheiro suave de óleos essenciais, luzes amarelas e um espaço extraordinariamente quente. A porta tinha acabado de se fechar, ninguém disse nada, apenas respirou apressadamente. As mãos se encontram, os lábios se tocam, tocam levemente e depois profundamente, então todas as defesas explodem. As roupas foram removidas dos dois corpos e as tangerinas em uma. Álvaro apertou sua cintura com um braço forte. Enquanto a mão deslizante explora cada curva do corpo do amante lenta e estimulantemente. Faça Larissa aproveitar o momento de prazer que Álvaro traz com seu toque sutil de lugares salpicados e sua boca engolindo um lado de seu pêssego rosa-branco. Então eles caíram na cama juntos, sentindo o amor do desejo da alma que não era satisfeito há muito tempo. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Larissa pôde ser ela mesma, não sua mãe, não sua esposa, não a professora de pé no pódio, mas uma mulher de verdade, cheia de saudade, cheia de tremor nos braços de um jovem. Álvaro acariciava cada pedacinho, cada movimento era suave, delicado o suficiente para Larissa sentir cada corrente elétrica escorrendo por sua espinha, cada toque, cada respiração quente, cada abraço gentil. Nem tudo precisa ser colocado em palavras, mas está cheio de sussurros, respiração rápida, risos. Os dois são como duas crianças que se amam pela primeira vez, não há nomes um do outro à noite, nem promessas, apenas imersão. Larissa inclinou a cabeça, relaxando o corpo para deixar suas emoções desaparecerem. As costas nuas são pressionadas contra o peito quente. Os beijos estavam nos ombros, no pescoço, nas mãos, os cabelos emaranhados grudados. As pernas de Larissa se contraíram levemente enquanto Álvaro acariciava suavemente sua coluna. Pequenos beijos cheios de implicações correram do pescoço aos ombros, e então pararam onde apenas os dois sabiam. Cada gesto discreto, delicado, não apressado, apenas apreciado lentamente, prolongando as emoções, para que Larissa possa se ver como uma mulher real, bonita e digna de amor, mesmo que seja apenas em um momento desajeitado. Quando tudo se acalmou, Larissa ficou imóvel, ouvindo os batimentos cardíacos de Álvaro em seus ouvidos, seus olhos se encontrando na escuridão. Álvaro acariciou o cabelo de Larissa, sussurrando, quer saber? Sonhei em te abraçar assim toda a minha vida. Se for apenas uma noite, não vou me arrepender. Larissa riu, com lágrimas nos olhos. Você é louco, Álvaro. Ela também é louca, louca porque o amor é o mais feliz. Eu não me arrependo. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Larissa se virou, abraçou Álvaro e tocou seus lábios suavemente. Você também não se arrepende, mas o que vai acontecer amanhã? Seja como for, contanto que eu possa estar com você hoje, eu me sinto o suficiente. A noite toda, os dois não dormiram. Álvaro contava histórias sobre os velhos tempos, sobre a sala de aula, sobre os tempos em que fingia esquecer seus livros para ser repreendido por Larissa. Larissa me contou sobre a maternidade, sobre suas preocupações, sobre os dias em que sentia que não era mais uma mulher, apenas uma sombra. A sombra da cozinha,
a sombra da escola, a sombra do marido. Álvaro ouvia, de vez em quando segurando-lhe a mão, colocando-a no peito, persuadindo-o como uma criança. No início da manhã, a luz do sol do dia brilhava pela janela. Larissa acorda, assustada ao perceber que ainda está nos braços de Álvaro. Olhando para o relógio, eram apenas 5h30, ela silenciosamente colocou o vestido de volta, esfregou o cabelo, olhou no espelho, viu que seus olhos estavam brilhando, seus lábios eram naturalmente rosados e seu rosto estava radiante como se ela tivesse acabado de beber um copo de água rejuvenescedora. Antes de sair, Álvaro segurou a mão de Larissa, puxou-a para trás e sussurrou: "Vá para casa com cuidado, estarei esperando por você a qualquer momento. Contanto que você envie uma mensagem, eu irei." Larissa assentiu, com os olhos vermelhos, as mãos cerradas, e caminhou apressadamente até a porta. Na estrada, o sol está nascendo e o trânsito está começando a ficar movimentado. Mas para Larissa, o mundo inteiro parece ter acabado de ser redesenhado, cheio de cor, cheio de esperança, cheio de vontade de viver. Quando chegou em casa, Larissa gentilmente entrou em seu quarto, trocou de roupa, lavou o rosto, respirou fundo e depois desceu para a cozinha para preparar o café da manhã para seu filho. Seu marido ainda estava dormindo, e a filha que acabará de acordar cumprimentou a mãe: "Mamãe está muito bonita hoje." Larissa sorriu, confusa e feliz. As mulheres são mais bonitas não quando usam roupas de marca, mas quando são amadas, quando alguém olha para elas com olhos ansiosos. Durante todo aquele dia, Larissa viveu como um sonho, lembrando-se de cada toque, de cada abraço, de cada sussurro. À noite, Álvaro mandou uma mensagem: "Sinto sua falta. Se eu pudesse fazer isso de novo, ainda escolheria você." Larissa respondeu: "Não me lembro, você também não pode esquecer." Os dois trocaram mensagens de texto, sem ousar ligar, sem ousar revelar, apenas ousando deixar a nostalgia preencher as mensagens. Mas a vida nunca foi tranquila para sempre, houve olhares desconfiados dos colegas, houve sussurros pelas costas: "Por que a senhorita Larissa mudou ultimamente? Você deve ser mais jovem e vê que está com o senhor Álvaro. Há algo errado?" Larissa ouviu, com medo e gostando, porque uma mulher, uma vez apaixonada, não presta atenção ao que o mundo diz, mas a razão a lembra de ter cuidado, de manter o caminho de volta. Naquela noite, meu marido perguntou de repente: "Para onde você tem ido ultimamente? Há algo estranho." Larissa ficou assustada, envergonhada. "Só vou ao mercado com a senhorita Sandra, com as meninas na escola." "O que há de errado?" Caetano olhou para Larissa, ficou em silêncio por um tempo, e então disse: "Não esconda nada, senão você vai sofrer por mim, e toda a família vai sofrer." Naquela noite, Larissa perdeu o sono, olhou para o lado, o marido dormia de costas, ainda com as costas frias e sem emoção por muitos anos. De repente, ela se viu como uma pessoa de duas caras, esposa e mãe durante o dia e amante desajeitada à noite. Sua consciência estava atormentada, lágrimas caíram em seu travesseiro, mas apenas algumas horas depois, o telefone vibrou novamente. "Você está dormindo? Estou sentindo muito a sua falta." E como reflexo, Larissa riu em meio às lágrimas: "Eu também sinto sua falta." Numa tarde de fim de semana, Álvaro apareceu de repente no portão da casa de Larissa. "Você vem aqui por um tempo, eu te levo para sair." Larissa hesitou: "Seu marido está em casa hoje, não é conveniente." Álvaro balançou a cabeça: "Enquanto você quiser, eu tenho um jeito." Dizendo isso, Álvaro enviou a Larissa um ingresso para um show na cidade vizinha, com uma mensagem: "Você me disse que vai para a escola profissionalizante, vou levá-la para se esconder por um dia, apenas um dia, para mostrar que você está viva, não uma sombra." Larissa luttou furieusement. A razão me disse para parar e meu coração me disse para tentar novamente. As mulheres são assim, quanto mais atormentadas elas são, mais elas se apaixonam por minutos sorrateiros, porque é quando eu realmente sinto que ainda vale a pena. Finalement, Larissa a sensu. Naquela noite, ela mentiu para o marido: "Amanhã minha escola será um estudo temático, terei que dormir novamente por uma noite." Caetano apenas acenou com a cabeça: "Lembre-se de se manter saudável." Apenas uma frase que Larissa sentiu amarga até o fim. Os homens, às vezes, perdem suas esposas apenas por causa de uma sentença tão fria. Aquela viagem sorrateira fez explodir todos os sentimentos da primavera em Larissa. Álvaro dirigiu o carro, levou Larissa por ruas desertas, tocou velhas músicas de amor e disse apenas algumas frases gentis, mas o suficiente para deixar as pessoas bêbadas. Chegando ao pequeno quarto de hotel,
Álvaro puxou as cortinas e a luz prateada se espalhou sobre os dois corpos um ao lado do outro. Larissa tirou o casaco, Álvaro gentilmente agarrou a mão dela, puxando-a para perto do colo. Esta noite, você não é professora, não é esposa, não é mãe, é Larissa, a mulher que mais amo. Eles se abraçaram novamente, se beijaram novamente, desta vez não mais tão tímidos quanto da primeira vez. Larissa foi mais proativa, mais corajosa, soube puxar a mão de Álvaro para mais perto, soube deixar cair o cabelo no ombro do jovem e depois sorriu maliciosamente. Desta vez, deixe-me ser a única a tomar a iniciativa. Álvaro riu, não resistiu, apenas soltou uma frase: você toma a iniciativa de ser perigoso. Larissa respondeu: então você pode me deixar dizer o cheiro da vida. Risos, respiração pesada, carícias suaves, beijos apaixonados, mordidas amorosas nos ombros, no pescoço, sussurram: você é tão linda, eu sou tão jovem, você é miserável. Você quer que eu seja um pouco mais velho? Uma a uma, as roupas caíram, a luz dourada foi coberta, tudo continuou como um sonho, nem uma única obscenidade, nem um único grito, apenas um som suave, uma risada suave, e a respiração se fundiu em uma. Depois das ondas, Larissa deitou-se de joelhos no peito de Álvaro, as pernas entrelaçadas, as mãos acariciando levemente o peito do amante. Álvaro abraçou-a com força. Quem me dera poder viver contigo para sempre, sem me esconder, sem medo de ser descoberto. Larissa suspirou baixinho. Os sonhos são lindos, mas, na realidade, ainda tenho que ir para casa. Álvaro não disse nada, apenas apertou mais levemente, como se quisesse se conter a cada minuto. Na manhã seguinte, Larissa voltou para casa com um humor misto. Seu marido sentou-se na sala de estar, não perguntou nada, apenas entregou-lhe um copo de suco de laranja, seus olhos imprevisíveis. A filha estudou, olhou para a mãe e se virou. Larissa de repente se viu como uma pecadora, uma vira-lata, comendo secretamente desajeitadamente e tremendo de prazer. Ao meio-dia, quando Larissa estava ensinando, a senhora Ronga arrastou Larissa para o canto do jardim. E Larissa, você realmente pergunta, você tem alguma coisa a esconder ultimamente? O que você está perguntando? Eu vejo que você é diferente. Uma garota casada é como uma nova garota apaixonada. Larissa riu, sua voz meio brincalhona, meio real. Acho que sou só eu mudando meu penteado. Sim, mas lembre-se de mantê-lo com cuidado. Tudo tem seu preço. Essa frase assombrou Larissa a tarde toda. Sim, tudo tem seu preço. Ser amado, poder viver como você é, mas também significa o risco de perder tudo. Naquela noite, Larissa recebeu uma mensagem de um número estranho. Professora Larissa, você acha que estou escondendo bem? Larissa teve um arrepio na espinha, as mãos tremendo, ela silenciosamente apagou a mensagem, seu coração despertando um medo sem precedentes. Mas, ao mesmo tempo, Álvaro mandou uma mensagem: senhorita, sinto tanto a sua falta, quero abraçá-la esta noite. Larissa queria se livrar dele e correu imediatamente. Ela respondeu: deixe para lá amanhã, estou cansada hoje. À noite, Larissa estava deitada abraçando seu travesseiro, com as lágrimas encharcadas. Cada vez que a fronteira é ultrapassada, quanto maior a alegria, mais próximo está o perigo, a onda subterrânea flutuou. Ela estará calma o suficiente para remar o barco de sua vida através da tempestade que se aproxima? Após a mensagem anônima, naquela noite, Larissa começou a viver na cena de sentar no fogo. Telefonemas estranhos, mensagens misteriosas como Professora Larissa, cuidado, continuavam aparecendo, às vezes as mensagens desapareciam imediatamente após a leitura, às vezes deixando apenas reticências pairando, como se para lembrar: eu sei tudo. Não se atreveu a contar a ninguém, nem se atreveu a contar a Álvaro. Mas desde então, cada passo de Larissa se tornou mais cauteloso, seu coração é como um espinho e em todos os lugares ela vê olhos perscrutadores, colegas, vizinhos e até o marido. O marido de Larissa, que voltava para casa com frequência nos dias de hoje, o senhor Caetano não estava mais completamente frio, mas começou a prestar mais atenção na esposa. Um dia, ele até tomou a iniciativa de fazer chá, perguntar sobre a escola e as crianças. Larissa ficou envergonhada, quanto mais lhe perguntavam, mais culpada se sentia, mais medo de que tudo desmoronasse a qualquer momento. As meninas também se tornaram extraordinariamente sensíveis. Certa vez, quando a mãe segurava o telefone para mandar uma mensagem para o Álvaro, mesmo que ela só perguntasse sobre o dever de casa, nada era demais, a filha olhou para ela, parou, olhou de perto e perguntou:
A mamãe costuma rir do telefone hoje em dia, né? Quem me mandou uma mensagem tão feliz? Larissa se assustou e rapidamente virou a tela de cabeça para baixo. Você está na escola, estou cansada, então você perguntou. Ela zombou, seus olhos afiados como facas. Mãe, não me avise. Larissa balançou os membros e só conseguiu rir. Quando sua filha subiu para a sala, Larissa sentou-se em sua cadeira, seu coração batendo como um tambor de batalha. Não é possível que até você esteja começando a duvidar? Na escola, a atmosfera é ainda mais sufocante. Colegas, especialmente Hong, não falavam mais de longe, mas começaram a conversar de perto. Uma vez, a senhora Hong entrou na sala dos professores, fechou a porta e baixou a voz. Larissa, o que você e o Sr. Álvaro têm? Eu perguntei diversos. Acho muito estranho. Tenha cuidado. A boca da vida é muito venenosa, não deixe que seja ruim quando você come bem, você não consegue dormir em paz. A frase é ameaçadora e piedosa, mas a pena de uma mulher na vida real só para no nível de um lembrete, e todos cuidam do resto. Álvaro ainda estava entusiasmado, ainda mais do que antes, sempre aproveitava todas as oportunidades para conhecer Larissa. Às vezes oferecia café, às vezes o levava para sua casa, sem medo de mostrar interesse. Mas Larissa começou a ser mais reservada, cada gesto era discreto, cada vez que estava perto de Álvaro, seu coração pesava de ansiedade. Uma tarde, depois da escola, Larissa recebeu uma carta manuscrita na gaveta da mesa do professor, papel branco e itálico, para enquanto pode. Se não, vou enviar a foto para o seu marido. Abaixo está uma foto borrada, Larissa e Álvaro sentados juntos, de mãos dadas em um bar vazio. Larissa ficou pálida, suas pernas queriam cair de joelhos e suas lágrimas continuavam escorrendo alto sem ousar gritar alto. Ela pegou o telefone e mandou uma mensagem para Álvaro. Alguém ameaçou mandar uma foto para o seu marido, você deve evitá-lo por um tempo. Álvaro imediatamente chamou de volta, com voz frenética, não tenha medo, eu vou protegê-lo. Se alguém fizer alguma coisa, eu suporto tudo. Mas quanto mais Larissa ouvia, mais medo ficava, mais medo da sensação de que tudo poderia desmoronar em um minuto impulsivo. Naquela noite, quando toda a família estava comendo, o marido de Larissa de repente colocou o telefone na mesa e abriu uma foto. Como você explica isso? Larissa ficou pasma. É verdade que a foto na carta é apenas de baixa qualidade, mas todos que olham para ela reconhecem. A filha olhou para a mãe, o rosto empalideceu, o ar da casa estava denso e todos os sons pareciam sufocar. Larissa tremeu, Eu só vou com meus colegas, não é nada. Caetano ficou em silêncio por um longo tempo e depois espirrou. Você acha que é estúpido? Não me deixe ter que ouvir o que as pessoas dizem sobre minha esposa. A filha começou a chorar e correu para o quarto. Caetano se levantou, com os olhos vermelhos, e silenciosamente caminhou até a varanda para fumar, deixando Larissa sozinha para cair sobre a mesa. As lágrimas não paravam de cair. Todas as justificativas de repente perdem o sentido. Quanta doçura e falta de jeito de repente se tornam amargas. A semana inteira que se seguiu foi um inferno para Larissa. O marido não disse nada, apenas olhou para a esposa com olhos frios e distantes. A filha também se recusou a comer juntas, e quando voltou da escola, fechou a porta do quarto. Na escola, a turbulência também começou a encantar. Um jovem colega sussurrou para Larissa: Irmã, ouvi dizer que o conselho escolar está examinando as relações com os colegas, tome cuidado para não ser processado, afetando sua honra. A senhora Hong apenas mandou uma mensagem: eu te disse e não ouvi. Toda a escola falou, cada passo de Larissa parecia ser olhado, tatuado, cada olhar continha um ponto de interrogação pairando. Larissa teve que se preparar, ensinar, ir para a aula, ainda gentil, ainda sorrindo, mas em seu coração havia um abismo negro. Álvaro estava impaciente, constantemente ligando e enviando mensagens de texto. Senhorita, sinto muito. Ou eu vou a algum lugar, realmente começo de novo. Você está louco? Você ainda tem filhos, família e carreira. Mas eu não quero perder você. Não suporto a cena de que me lembro todos os dias e tenho medo de que você chore sozinho. Vamos, vou deixá-lo em paz por um tempo. Isso é tudo, mas todas as noites Larissa abraçava seu travesseiro e chorava, suas lágrimas misturadas ao cobertor, às vezes molhando toda a área. As mulheres, quando seus corações estão fracos, só podem chorar e não conseguem mais pensar em mais nada. Quando não aguentou mais, Larissa mandou uma mensagem para Álvaro. Vou buscá-lo, preciso de um braço,
preciso de um lugar para me esconder. Álvaro chegou imediatamente, levando Larissa de volta para o pequeno apartamento. Eles foram pegos um no outro novamente, desta vez não com pressa, mas com dor. Amar uns aos outros é como temer que o amanhã não seja nada. Cada movimento é urgente, mas também cheio de medo de separação. Nos braços de Álvaro, Larissa soluçou. Álvaro beijou-lhe o cabelo, acariciando-a como uma criança. Não chore, estou aqui, aconteça o que acontecer, ainda estou contigo. A noite toda, os dois apenas se abraçaram, sem muitas palavras, sem fazer promessas, apenas sentindo o calor do outro, como se quisessem segurar o que restava antes da tempestade da vida. De manhã cedo, Larissa voltou para casa, com os olhos vermelhos e o rosto desaparecido. Assim que entrou pela porta, viu o marido sentado à mesa da cozinha, com os olhos nublados porque ficou acordado a noite toda. Ele só fez uma pergunta: "Você ainda quer ser minha esposa?" Larissa ficou em silêncio por um longo tempo, então acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo novamente. "Sinto muito, estou tão fraca." Caetano não falou, levantou-se e saiu, deixando Larissa desmaiada no chão, chorando como se nunca tivesse chorado. Naquela tarde, Larissa recebeu uma decisão da direção da escola: suspender o ensino por um mês para esclarecer as relações pessoais. Larissa ficou pasma, sua carreira foi difícil a vida toda, apenas por causa de um erro. Álvaro foi para a escola, procurando Larissa, com os olhos vermelhos, abraçando-a com força do lado de fora do portão, não importava quem estivesse olhando. Larissa tirou a mão de Álvaro e sussurrou: "Sinto muito, não espere mais por você, está tudo aqui." Mas Álvaro não soltou, apenas segurou a mão de Larissa com força, como se dissesse: "Se houver um vislumbre de esperança, ainda estou esperando." À noite, Larissa sentava-se sozinha, o quarto parecia encolher, sua filha ainda estava com frio, seu marido ainda estava distante, todas as emoções eram especiais, todo o caminho de volta estava bloqueado. Larissa pensou nos últimos meses: doce, saudade, apaixonada, agora só medo, arrependimento e uma pergunta recorrente em sua cabeça: estou realmente errada? Uma mulher tem o direito de viver para si mesma. Lá fora, todos estavam prontos para julgar, mas apenas Larissa sabia que para ter uma noite como mulher, ela tinha que pagar uma vida inteira. Com o passar do tempo, a turbulência finalmente diminuiu. Embora a cicatriz permanecesse, Larissa conseguiu voltar a ensinar. Embora não fosse mais a diretora da turma gostosa, nem era o foco da escola como antes. Ela vive mais tranquilamente, ensina, vai para casa, mima a filha, tenta se curar com o marido aos poucos. No final da tarde, o casal sentava-se na varanda bebendo chá, sem falar muito, apenas ocasionalmente olhando um para o outro. Ver um ao outro era o suficiente. A filha também se acalmou gradualmente. Um dia, abracei minha mãe e sussurrei: "Mãe, você ainda está triste? Ninguém deve sair da minha casa." Larissa só conseguiu abraçar o filho, lágrimas rolaram pelo rosto e pensou consigo mesma: felicidade é segurar o que resta, não pedir mais dos outros. Certa vez, enquanto empilhava livros antigos, Larissa reabriu o caderno de Álvaro, releu as páginas das cartas de amor e acordou com emoções indescritíveis: tristeza, arrependimento, gratidão, depois sorriu, fechou os olhos. De qualquer forma, eu costumava viver minha vida ao máximo, eu costumava ser uma mulher que sabia amar, conhecer a dor e saber parar na hora certa para manter a coisa mais importante. Larissa sussurrou para si mesma: mulher, às vezes você só precisa viver para si mesma uma vez para poder apreciar todo o resto pelo resto de sua vida. Naquela noite, uma suave luz amarela brilha na pequena cozinha, onde toda a família se reúne em torno de uma bandeja de arroz. O som dos pratos se tocando suavemente, a risada clara da filha é como uma melodia para acalmar as feridas não cicatrizadas no coração de Larissa. Seu marido, Caetano, silenciosamente pegou um pedaço de peixe para ela, um gesto simples, mas contendo o interesse que ela pensava estar perdido. Larissa sorriu, um sorriso gentil, mas genuíno, como se todas as tempestades em seu coração tivessem diminuído, deixando um céu pacífico, embora ainda houvesse arranhões indeléveis. Mãe, coma muito para ser bonita, não diga que ninguém te ama. A voz da filha era afiada, seus olhos brilhando maliciosamente. Larissa caiu na gargalhada, uma risada crepitante, como se já fazia muito tempo que ela não conseguia relaxar a alma. Ela olhou para Caetano, seus olhos eram provocadores e calorosos. Você tem que ser bonita para ter um marido amoroso para ser mimada. Caetano sorriu levemente, seu sorriso não era barulhento, mas significativo, como uma afirmação de que ele ainda estava aqui, ainda escolhendo, apesar da turbulência que havia passado. Sim,
essa beldade não é amada, quem te ama? Ele respondeu, sua voz profunda, seus olhos olhando para ela como se quisesse apagar qualquer distância que existisse entre eles. O ar na pequena cozinha esquentou um pouco, como uma pequena fogueira reacendeu após dias frios. A tempestade passou, deixando cicatrizes no coração de cada pessoa, mas também fazendo-a crescer para apreciar coisas mais simples, mas preciosas. Caetano não é mais o marido que só sabe trabalhar em silêncio, mas aprendeu a demonstrar afeto, embora desajeitado, mas sincero. A menina, com sua inocência, é como uma ponte que aproxima os dois. Quanto a Larissa, ela passou pelos dias de perda, momentos de fraqueza, e então encontrou força dentro de si mesma. A força para enfrentar, perdoar e amar novamente. Ao cair da noite, Larissa deitou-se na cama, ouvindo o vento sussurrando do lado de fora da janela, como um sussurro da natureza lembrando-a dos dias passados. Ela não manda mais mensagens para Álvaro, não espera mais por mensagens desajeitadas ou pela enxurrada de emoções que antes faziam seu coração bater mais forte. Suas memórias com Álvaro, embora antes queimadas, agora são apenas pedaços ternos de memórias, não tendo mais forças para tirá-la do presente. Em seu coração havia agora um silêncio, não vazio, mas serenidade. Toda mulher, ela disse a si mesma, tem um ponto de queda, onde pode ser fraca, pode se perder, mas também saberá como parar, como se virar, mais importante, como perdoar a si mesma e aqueles que as feriram. Larissa não é mais a professora perfeita de Larissa aos olhos do mundo, uma mulher que sempre vive de acordo com os rígidos padrões da sociedade. Ela costumava ser apaixonada, cometia erros e deixava seu coração se perder em emoções tabu. Mas foram esses erros que a ensinaram a se levantar, a olhar profundamente em seu coração para encontrar o que realmente importa. Ela não precisava do perdão de mais ninguém, nenhum julgamento de seus vizinhos ou colegas. O que ela precisava e fazia era perdoar a si mesma, perdoar seus momentos fracos, perdoar os dias em que ela achava que não era forte o suficiente para continuar. Deitada na escuridão, Larissa estendeu a mão e tocou a mão de Caetano, que estava dormindo profundamente ao lado dela. O calor de sua mão era um lembrete de que ela não estava sozinha. Ela sorriu, um sorriso que ninguém viu, mas o sorriso de uma mulher que se reencontrou. Lá fora, o vento ainda soprava, carregando consigo o aroma do prado e os sons sussurrantes da vida. Larissa fechou os olhos, seu coração tão gentil quanto um pássaro que encontrou um lar depois de dias de peregrinação. Ela sabia que a jornada à frente ainda teria dias difíceis, mas ela era forte o suficiente para seguir em frente, não para mais ninguém, mas para si mesma, uma mulher de verdade, com todo amor, erros e resiliência. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto do amor não correspondido. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.